Olá, Shalom! Eu sou a professora Teresa Kiel e neste episódio da Bíblia Hebraica em 5 minutos nós vamos tentar entender por que os judeus estão comemorando hoje, no Rosh Hashanah, 5.784 anos, se estamos apenas em 2023. Está preparado? Então vamos começar. Muito bem. Vamos então começar, não é? Desejando a todos vocês um excelente, um bom e doce Rosh Hashanah, feliz ano novo, né? Este dia de hoje é o ano novo, é o cabeça do ano do calendário judaico, aonde se comemora então o aniversário da criação do universo. Olha só, no dia de hoje, né? No dia de hoje foi criado o mundo, né? No calendário gregoriano, no nosso calendário, é o ano de 2023, o equivalente no calendário judaico a 5.784 anos. Olha só que beleza! Há 5.784 anos, Deus então resolveu fazer a sua criação. Mas como que se chegou a esta data de 5.784 anos, né? Segundo reza a tradição judaica, quando estava no Monte Sinai, Moisés ouviu do Senhor que a saída do povo do Egito aconteceu há exatamente 2.448 anos depois da criação do homem, ou seja, foi exatamente neste momento, né, dessa criação do homem é que então se começou a contar o calendário judaico. Eu queria então exemplificar para vocês, em alguns momentos iniciais da história de Israel, essa contagem do calendário. Vamos lá? Olha só que interessante, né? No ano 1, né? Ou seja, no ano Mundi 1, né? Adão e Eva são criados. Este ano Mundi, né? 1 no calendário judaico equivale no nosso calendário a 3.761 anos. O que aconteceu nesse dia, né? Nesse momento aí, durante esses primeiros iniciais aí, momentos da criação? No primeiro dia Tishrei, no 6º dia da criação, Deus faz o homem e a mulher. É como está lá em Gênesis 1:26. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aqui a tradição judaica vai unir Gênesis 1 com Gênesis 2. E ele vai dizer que nesse dia, então, o homem foi feito do pó da terra, da Adamá. O Adão, ele é criado da Adamá, da melhor terra. Deus sopra nele o fôlego da vida e também o coloca no Gan Eden, no Jardim das Delícias, no melhor lugar que ele poderia estar. E também faz o quê? Faz a mulher, faz a sua, então, companheira, sua ajudadora idônea. Quando Deus faz isso, né? O homem também vai receber algumas ordens, né? E uma delas é o quê? Não poder comer da árvore de todo o conhecimento, ou como é popularmente conhecida, da árvore do conhecimento do que é bom e do que é mal, ou do bem e do mal. Enfim, bem e mal, bom e ruim, aqui significa o quê? Significa todo o conhecimento, que era dessa árvore, que eles não poderiam então comer. Na tradição judaica, é a partir deste mês que o ciclo anual ele se inicia. É por isso que o Rosh Hashanah, o cabeça do ano, né, esse momento inicial, ele é celebrado nesta época em Tishrei. Vamos lá, vamos avançar para o segundo evento, que é o primeiro pecado, né? No mesmo dia em que foi criado, o homem cometeu, então, o primeiro pecado da história, transgredindo aquele mandamento que ele acabou de ouvir de que não poderia comer da árvore de todo o conhecimento, e ele acaba sendo expulso do Éden. Na tradição judaica, algo aqui se diferencia da tradição cristã. Para o judaísmo, nesse momento em que o homem peca e é expulso do Éden, ele também se arrepende do que faz, porque ele vê que entrou na maior furada, né? Agora ele vai sofrer algumas consequências, não é? Quanto a isso. E então,
ele se arrepende, em hebraico ele faz uma techuvá, ele faz um retorno, um arrependimento, e entra então na história humana essa possibilidade de errar, mas também se arrepender. Vamos avançar para o terceiro evento emblemático, que é o dilúvio, né? Num determinado momento, a maldade humana estava tão grande sobre a terra que Deus resolve mandar um dilúvio para acabar com a sua criação, né? E aí, então, ele, muito assim, irritado, entristecido, arrependido de ter feito o homem e o homem ter andado por esses caminhos tão maldosos, ele resolve terminar com tudo, mas existiu um homem chamado Noé que ele achou graça aos olhos do Senhor. E ao achar graça aos olhos do Senhor, o Noé, então, ele recebe uma missão, a missão de construir uma arca para colocar dentro dela alguns animais selecionados e também a sua família. E ele sobrevive a essa catástrofe, ao dilúvio, ao Mabul, que em hebraico quer dizer dissolução, porque efetivamente tudo foi dissolvido, e o Noé passa um bom tempo dentro desta arca até que ele começa a soltar alguns animais, uma pomba, e a pomba é soltada 3 vezes até que um belo dia ela não retorna e o Noé então saca que a terra está seca e ele sai da arca. Ele e a sua família. E neste momento faz uma oferta ao Senhor e Deus fala para ele: olha, Noé, você, por favor, fala aí com o pessoal, temos que repovoar a terra, temos que começar tudo do zero, é um restart, e assim acontece. Os anos se passam, não é? Até que um belo dia o povo de Israel já estava no Egito, sofrendo, né, com um poderio muito feroz do faraó, até que um homem chamado Moisés, enquanto pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, ele tem um encontro extraordinário com o Senhor. E Deus, então, em 15 de Nissan, ele é convocado para poder tirar o seu povo do Egito. Moisés fica relutante, mas o êxodo efetivamente acontece 1 ano depois do chamado de Moisés, né? Então acontece 1 ano depois da chamada de Moisés, e das 10 pragas atingirem o Egito, efetivamente os israelitas, eles saem do Egito, né? Eles atravessam o Mar Vermelho a pés enxutos e eles então ficam livres da tirania do faraó. E uma coisa muito interessante que a tradição nos ensina é que em Nissan, a data da travessia, cai na primavera, pois Deus quis que o êxodo ocorresse no clima mais ideal possível para se viajar. Não é quente, nem é frio, é efetivamente a estação de ouro. Rememorando as datas, depois que eu expliquei os eventos, veja que interessante, né? Então, o Adão e Eva são criados no primeiro ano, que equivale a 3.761 ano da nossa era. Depois, o primeiro pecado, no mesmo momento, no ano 1, no ano Mundi 1. Depois vamos ter o dilúvio e a pomba em 1657 do ano Mundi. Depois teremos o dilúvio em 2447 do ano Mundi e um ano depois, 2448 do ano Mundi, nós teremos a saída, o evento libertador mais importante para o povo judeu. Enfim, concluindo, né? Isso é muito interessante, há 12 meses do ano e também há 12 tribos de Israel. O mês de Tishrei, o mês aonde se comemora o Rosh Hashanah, esse mês é o mês da tribo de Dan. E diz a tradição que quando então a Leia, ela dá à luz ao Dan, a tribo de Dan, ao seu filho Dan, que vai dar origem à tribo, ela vai dizer: Deus julgou-me e também atendeu a minha voz. Então, Dan e Jim, eles têm a mesma raiz verbal, Jim, simbolizando que em Tishrei é a época do julgamento, mas também é a época do perdão. E aqui fica então para vocês
a fala de um rabino, uma fala muito bonita sobre o Ano Novo Judaico, o dia que comemoramos hoje, que vai dizer: o Ano Novo Judaico passa uma dupla mensagem. De um lado, felicidade, paz e saúde, e de outro, representa a reavaliação de cada um e uma oportunidade para pedir perdão e iniciar um novo ciclo. Eis aqui então o convite feito. Se você está aí desentendido com alguém, corra até a ele, deseje paz e felicidade e faça então o seu reencontro, a sua reabilitação com ele. Porque como dizer que amamos a Deus se não amamos a sua criação principal, o próprio homem, imagem e semelhança do Senhor? Deus abençoe a sua vida nesse Rosh Hashanah. Queria dizer a você, se você gostou desse vídeo, achou interessante, curioso, curta, compartilhe, né, com os seus amigos e que Deus possa então abençoar você nesse novo ciclo do ano. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.